Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, começando pelo tempo do crime, que está no artigo 5º do Código Penal Militar. O artigo 5º diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Esta teoria é a teoria da atividade. O Código Penal Militar adotou a teoria da atividade, considerando cometido o crime no momento da conduta, seja ela ação ou omissão. Quando nós falamos do tempo do crime, nós estamos falando da teoria da atividade. O tempo do crime é o marco adotado para estabelecer o momento, o tempo do cometimento de um crime. O que importa na teoria da atividade é o momento da conduta, seja ela omissiva ou comissiva. O que importa na teoria da atividade é o momento da conduta delituosa, pouco importando em que momento se deu o resultado. Em seguida, nós vamos ver então o lugar do crime. O lugar do crime, segundo o artigo 6º, diz assim: considera-se praticado o fato nos crimes comissivos, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nesse caso, nós aplicamos a teoria da ubiquidade. Nos crimes comissivos, considera praticado o fato no local onde se desenvolveu a atividade criminosa, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, na teoria da ubiquidade, considera-se lugar do crime tanto onde ocorreu a conduta como onde ocorreu o resultado. Agora, no caso dos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, aplica-se a teoria da atividade. Considera praticado o fato no lugar onde deveria realizar-se a ação omitida. Então, aqui, em seguida, nós vamos então ver um mnemônico para nos ajudar a guardar então o tempo do crime e o lugar do crime no Código Penal Militar, um mnemônico. Mas que fique bem claro, esse mnemônico ele é apenas para o Código Penal Militar, porque o Código Penal ele é diferente. Então, no mnemônico para o tempo e lugar do crime no Código Penal Militar é LUATA. Lugar do crime, teoria da ubiquidade nos crimes comissivos. Lugar do crime, teoria da atividade nos crimes omissivos. Tempo do crime, teoria da atividade. Artigo 7º, que fala da territorialidade e extraterritorialidade. Então, o artigo 7º diz assim: aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Primeiro, nós vamos ver então o conceito de território nacional, o território nacional brasileiro, da República Federativa do Brasil. São todas as terras emersas, as terras que estão acima dos níveis das águas. São as ilhas lacustres, que são as ilhas dentro de lagos, são as ilhas oceânicas, como a ilha de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedo de São Pedro, Penedo de São Paulo. As ilhas fluviais, que são as ilhas dentro dos rios. As ilhas fluvio-marítimas, como a ilha de Marajó, que é banhada de rio de um lado e banhada pelo mar do outro. Temos também como território nacional brasileiro as águas continentais, que são formadas pelos rios, lagos e geleiras. O mar territorial é a delimitação a partir da costa do continente, contado em linha reta, a partir da maré mais baixa, 12 milhas náuticas. É considerado, então, ali mar territorial e aplica-se a lei penal militar. E o espaço aéreo acima das terras continentais e mar territorial sujeito à lei da gravidade. Então, tudo que está acima do nosso continente, acima do nosso mar territorial e sujeito à lei da gravidade é considerado espaço aéreo do território nacional. Nós também observamos que na aplicação da lei penal militar nós aplicamos a territorialidade temperada, porque o Brasil ele acolhe e respeita as convenções, os tratados e regras internacionais. É o que está escrito no artigo 7º.
Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então o Brasil acolhe e respeita as convenções, os tratados e as regras internacionais. Ainda dentro desse título, territorialidade e extraterritorialidade, artigo 7º, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Aqui então o conceito de territorialidade temperada, no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. O artigo 7º, parágrafo 1º, trata do assunto de território nacional por extensão, que diz assim: para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontre, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Depois, nós encontramos no parágrafo 2º do mesmo artigo 7º, a ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. O artigo 7º, parágrafo 2º, diz assim: é também aplicável a lei penal militar aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros. Veja, no parágrafo 1º falava de navios brasileiros, aeronaves e navios brasileiros. Agora está dizendo aqui de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Por exemplo, vamos supor que tem uma embarcação parada no Brasil, dentro de uma área sujeita à administração militar, uma embarcação russa, por exemplo. Se houver ali um crime entre dois russos, esse crime será julgado pela lei russa. Mas se esses integrantes da embarcação russa, esse russo, cometer algum crime contra as instituições militares do Brasil, por exemplo, ele de dentro da embarcação ali, ele resolva efetuar disparos, ele bebe demais e resolve efetuar disparos em direção aos militares que estão ali passando na administração militar ali, e ele comete um crime. Então esse crime será julgado pelas leis militares, penais militares do Brasil. Por isso que fala aqui, ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. O artigo 7º, parágrafo 2º. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. E depois aqui o parágrafo 3º traz o conceito de navio. Para efeito da aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Vamos continuar. O artigo 7º, ele diz assim: aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Aqui a territorialidade temperada. No todo ou em parte no território nacional. Então aplica-se a lei penal respeitando os tratados e regras de direito internacional em todo o território nacional, ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. E aí você pode pensar, mas ele vai ser julgado e vai responder por pena em 2 vezes? Vai ter o bis in idem? Não. Aqui o artigo 8º ele trata justamente disso, pena cumprida no estrangeiro, conhecida como detração penal. O artigo 8º diz assim: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computado quando idêntica. Aqui então nós terminamos mais uma parte do nosso estudo de Direito Penal Militar. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like.